E o assunto por aqui agora é o mercado do boi gordo. A semana começou em marcha lenta, com poucas variações sendo observadas. Das 32 praças analisadas pela Scott Consultoria, apenas 2 registraram oscilação, porque poucos compradores estiveram ativos no mercado. Além dessa lentidão dos negócios com o mercado do boi gordo, um outro assunto em alta também no dia de hoje, a respeito da pecuária de corte no Brasil, tem a ver com o projeto de lei que será votado na tarde desta terça-feira em São Paulo, que quer proibir o embarque de animais vivos pelo Estado com destino a abate em outros países. Para falar sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres, que fala ao vivo com a gente pela internet. João Pedro Cuti Dias vai participar dessa conversa com a gente. Alcides já está aqui conosco. Bom dia para você, Alcides. Obrigada pela atenção conosco. Bom dia a todos. Bom dia, João. Estamos à disposição. Bom, a gente começa falando, Alcides, a respeito do mercado do boi gordo. Por que dessa lentidão? Olha, na verdade, a culpa, vamos colocar a culpa na Copa do Mundo, não é? Ontem praticamente não teve mercado, ninguém comprando, ninguém vendendo, então praticamente foi um domingo, uma segunda-feira com cara de domingo, e hoje que a semana está começando, sabe? Mas a expectativa é de preços semelhantes aos da semana passada. Alcides, nesse momento você vê o preço das carnes brancas em preços bem mais altos que estavam há 30, 40 dias atrás, seja o frango, seja o suíno. Você vê o Brasil com a carne mais barata do mercado internacional, preço em dólar. Não sei como é que está na Índia, mas o resto do Uruguai, Paraguai, Argentina, nós estamos muito mais baixo que eles. Nós temos um parque industrial bom, moderno. O que está acontecendo com as exportações do Brasil? Hoje deve sair hoje a exportação de junho, mas a média até a quarta semana era 3.100 toneladas. O que está acontecendo com as exportações? Olha, nós temos, vamos dizer assim, fazendo uma perspectiva mais longa, não é? Pensando em carne bovina, a gente deve terminar esse ano com uma exportação em bom volume, um crescimento em torno aí de 4% a 10%, dependendo da fonte consultada, tá? Com relação à carne de frango, nós sofremos os ataques que a carne bovina sofreu o ano passado. Esse ano a bronca está vindo em cima da carne de frango, não é? Nós temos um anúncio, por exemplo, a BRF anunciando corte de 4.500 empregos, etc. Certamente o Brasil vai perder essa posição de maior exportador de carne de frango do mundo. Com relação ao mercado interno, a gente teve realmente uma alavancada de preço da carne de frango. Esse preço já caiu em torno de 25%, um quarto já teve um retrocesso nesse preço, mas ainda assim o poder de compra do consumidor ele está mais favorável à carne de frango do que à carne vermelha, tá? Vamos dizer assim, a relação de troca entre um boi casado e a carne de frango piorou nessas últimas semanas. É claro que todo esse cenário foi agravado com a greve dos motoristas de caminhão. Alcides, em relação ao mercado de reposição, o que pode se esperar em relação à tendência de preços daqui para frente? Bom, a expectativa é que os preços tendem a subir, não é? E normalmente o preço sobe quando a gente não tem mercadoria, né? É assim que funciona, mas o cenário é de preços firmes, tá? Para o próximo semestre. Ao longo do ciclo histórico de preços, a expectativa é que os animais de reposição fiquem com preços firmes, ou seja, ruim para quem compra e bom para quem vende, a partir de meados de 2019, e aí preços rigorosamente firmes a partir de 2020. Alcides, hoje em São Paulo vai se votar essa lei a respeito de proibição de trânsito de animais de gado em pé para exportação. É um absurdo você ver um dos países que mais exporta é a Austrália. Se você pensar que a Austrália vai fazer alguma coisa errada, é muito pouco provável que alguém acredite. Por que o Brasil tem que ser igual ao jabuticaba? Tem que sempre fazer coisa diferente no mundo. Ou alguns políticos que querem os 15 minutos de fama, mesmo que isso prejudique a economia, que gere desemprego, desestimula uma atividade extremamente importante que é a cria, né, que é um setor frágil na cadeia da pecuária de corte. Bom, vamos lá. Aí são vários fatores, né, João?
Bom, primeiro, o Brasil virou um grande exportador de bovinos vivos a partir aí de 2003, 2004, né? Para você ter uma ideia, eu estou com os números aqui. Em 2013 a gente exportava 2.000 cabeças e hoje a gente está exportando até maio desse ano 342.000 cabeças. O recorde aconteceu em 2010 com 600.000 cabeças, tá? Esse é um mercado. O Brasil hoje é o maior exportador de bovinos vivos quando a gente considera o transporte marítimo. E quem são os grandes exportadores mundiais? Austrália, como você disse, o Canadá, México, a União Europeia, não é? E o nosso produto é muito bom e o preço é muito bom. Nós somos competitivos nesse mercado. Então, nós praticamente deslocamos a União Europeia e os australianos, não é? E conquistamos os mercados de bovinos vivos do Oriente Médio. Então, essa bronca toda, é claro que tem um fundo econômico, não é? E nesse momento de crise econômica, de crise política, a gente precisa manter os canais de exportação abertos. A gente vem com pessoas, aí, vamos dizer assim, completamente desvinculados do meio rural. É uma elite, né? São pessoal, gente que não sabe o que é fome, o que é desemprego. E a prioridade dessas pessoas é justamente prejudicar alguns canais de produção brasileira que estão dando certo, né? A gente até duvida das boas intenções disso aí, não é? Mas o mercado, quanto às alegações, não é? É melhor vender produto de alto valor agregado do que vender boi vivo, é melhor vender carne, é verdade. Só que o Brasil é tão grande que a gente vende minério de ferro e aço, a gente vende grão de soja, farelo de soja, óleo de soja. Então a gente pode muito bem vender carne, extrato de carne enlatada, mas pode vender também bovinos vivos, tá? Isso é um nicho de mercado, pelos números que eu te falei aí, 350.000 cabeças, né? Para um universo de abate de 40, 45 milhões de cabeças abatidas por ano, não é nada, né? É uma gota no oceano. Alcides, está marcado então para as 4h30 da tarde dessa terça-feira, lá em São Paulo, essa votação. A Sociedade Rural Brasileira está convocando o setor para um protesto, né, contra o andamento dessa votação. E a Scott Consultoria, inclusive, é uma das entidades que apoia esse movimento. Você acredita que há possibilidade do andamento dessa conversa, desse debate, dessa votação ser interrompido? Olha, vamos dizer assim, como é que a mecânica na Assembleia Legislativa... São Paulo, só para você ter uma ideia, ele responde por 1/5 da exportação brasileira de bovinos vivos. Então é importante para a pecuária paulista e é importante para a pecuária brasileira, tá? O diabo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é que pouca matérias polêmicas como essa não vão a plenário. Elas são discutidas entre lideranças, tá? E é por isso que essa pauta ela passou silenciosamente, com o menor estardalhaço possível, justamente para ser aprovada pelas lideranças. É uma sacanagem isso, é um ato antidemocrático, tá? É um ato totalitário, digamos assim, porque o setor produtivo não foi ouvido. Nem os produtores rurais, nem as indústrias de insumos, nem frigoríficos, ninguém, nem a imprensa especializada, sabe? É uma coisa assim realmente no melhor nível das ditaduras desprezíveis, né? Porque foi tudo feito num silêncio absoluto para não acontecer oposição, sabe? Então, vamos dizer assim, isso já foi levado em pauta na terça-feira passada, está entrando agora, para você ver como uma coisa esquisita. Já estamos em recesso e ainda assim vai a voto. Então, a Sociedade Rural Brasileira abraçou essa causa, nós estamos apoiando, justamente para fazer pressão política, porque argumentos técnicos com relação à exportação de bovinos vivos não existem. O Brasil é signatário de todas as ordens mundiais de bem-estar animal. As leis brasileiras são, inclusive, draconianas, são leis muito rigorosas com relação a bem-estar. Os bovinos vivos exportados, eles engordam ao longo do trajeto, ou seja, são confinamentos flutuantes, não é? E por incrível que pareça, essas ações que tentaram bloquear a exportação de bovinos vivos causaram mais mal do que bem, tá? Aquele navio preso em Santos
a gente deveria responsabilizar os causadores daquele bloqueio, que esse bloqueio, sim, causou desconforto para os animais. Tá? Agora, o Brasil é bom nisso, a gente faz as coisas profissionalmente. Esse é um mercado que, ao meu ver, se a gente conseguisse mantê-lo aberto, é muito bom para a pecuária nacional, para geração de emprego, geração de impostos, inclusive desenvolvimento tecnológico. Assis, nós estamos na reta final do nosso tempo aqui. Só rapidinho, esse pessoal que investiu, os produtores que investiram na região de São Paulo em termos de confinamento, porque o animal tem que passar por um período de preparo, proibindo o Porto de Santos ou o Porto de São Sebastião, teria alternativa para os portos paranaenses, por exemplo, o Paranaguá ou algum outro porto Santonina para embarcar lá? Olha, você tem alternativas, é claro que o Porto de São Sebastião é muito bom, ele tem um calado profundo, o Porto de Santos também é muito bom, e antes da derrocada da Venezuela, o grosso da exportação era feito através do Pará, tá? Então nós temos sim alternativas de saída de mercadoria, mas puxa vida, nós temos em São Paulo uma rede de confinadores, né, que faz os EPEs, né, os estabelecimentos para embarque, são quarentenas que esse gado tem que ficar ali se preparando para viajar. Isso tudo vai ser desmontado, sabe? Claro que existe alternativa, mas o perigo é o precedente, João. A gente não pode proibir uma coisa dessa, sabe? A gente tem que normatizar para que as coisas sejam bem feitas, mas não proibir. Alcides Torres, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui conosco, obrigada pelas informações. Muito obrigado, até a próxima. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigada, João.